Estamos de volta com 3 a 1, que hoje entrevista o maestro João Carlos Martins. Participam da nossa conversa a jornalista Roxane Ré, da Rádio Cultura, e o crítico musical Enio Skeff. Nós vamos abrir este bloco com mais uma pergunta de telespectador. Maestro, o que precisa para ser um bom regente? E qualquer músico pode ser? Eu acho que eu não sei se eu sou bom regente, mas para ser um bom regente é necessário liderança, número 1, mas uma liderança não autoritária, uma liderança de amor. É necessário uma precisão rítmica muito grande e é necessário uma criatividade para tentar fazer música e entender o balanço de uma orquestra. Mas eu sempre digo que os regentes eles têm fama de serem muito vaidosos. Então, eu conto uma história de um maestro. Quando eu era pianista, eu tirava sarro dos maestros, né? Então, eu viajava, cada vez eu tocava com um maestro diferente, eu contava uma piadinha para a orquestra dava risada. Diz que um pianista fez tanto sucesso que o maestro ficou aborrecido no final. Ele deu um copinho de vodka para o pianista, em frente ao público, e falou: toque Mozart agora. O pianista tomou o copinho de vodka e tocou Mozart perfeito. E foi ovacionado. Aí o maestro ficou mais chateado. Deu outro copinho de vodka e falou: toque Beethoven. Ele tomou o copinho e tocou Beethoven perfeito. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka pela ovação que ele tinha recebido. Ele tomou a garrafa, o maestro falou: agora toque Tchaikovsky. O pianista falou: para tocar está um pouco difícil, mas se eu quiser reger, eu consigo. Então, o maestro não gosta de ouvir esse tipo de... Hoje, quem contar isso para mim, eu mato o cara. Mas, então, essas coisas são muito importantes. Um maestro, eu como tive as duas vidas, um maestro entra mais calmo em palco. O pianista entra com um pouco mais de tensão. Durante o concerto, o pianista fica mais relaxado e se o maestro está regendo o decor, ele fica mais concentrado. Porque poucas pessoas sabem, mas dependendo da obra, 3 gestos ou 4 gestos errados do maestro podem parar o concerto no meio. E não tem como consertar. Não tem como consertar. É porque as pessoas estão acostumadas vendo os músicos. Eu sempre digo que concerto é tudo aquilo que se combinou no ensaio, com exceção das coisas que dão erradas, entende? A propósito disso, uma vez eu li uma entrevista de uma jornalista com um pianista de jazz famoso que tocava de ouvido, Thelonious Monk. Aí ela perguntou para ele o que ele fazia quando tocava uma nota errada. E ele dizia assim: olha, no meu estilo de música, não existe nota errada, tudo depende da nota que vem depois. É mais ou menos assim que funciona na orquestra? O que acontece numa orquestra? Por exemplo, no caso do jazz, o Dave Brubeck, que tocou comigo agora em Nova York, no ano passado, se tem uma nota do jazz, o próprio pianista no jazz, ele consegue emendar de resolver o problema. Uma nota errada no jazz pode não prejudicar tanto. Agora, numa orquestra, a história é diferente. Por exemplo, você está regendo um concerto. O músico que está tocando clarineta, de repente ele está esperando 53 compassos para entrar. Ele está contando. 2, ele está contando. Mas quando chega perto da entrada dele, você olha para ele, você está regendo o decor, você olha e você percebe a tranquilidade dele. Mas se você percebe uma certa indecisão, aí sim você dá a entrada para que ele faça. Se não, caso contrário, você continua regendo musicalmente. Mas se aquele músico, você não deu a entrada e ele também errou. O cara que está tocando, talvez o contrafagote, ele toca 2 compassos depois dele.
Se ele percebe que se é uma obra mais moderna, se ele percebe que o cara não entrou, ele já fica indeciso para entrar. E aí vai em cadeia. Então, podem ter coisas gravíssimas durante um concerto, que o maestro tem que ter a liderança para resolver qualquer problema de indecisão. Mudanças de andamento, por exemplo, eu acabei de reger esse concerto agora em Nova York. O concerto está se você era um desses gestos, o cara do tímpano já começa a errar e vai tudo para o espaço. Você não imagina a responsabilidade que é na hora que você sobe lá em cima. Maestro, eu acho interessante a mistura que se dá na sua orquestra entre o talento jovem e o músico já experiente consagrado. Como é para o maestro achar nesse precioso novo, o mais inexperiente, mais aquela criatividade bruta e lidar com essa mistura do talento pronto e o talento que está surgindo? Como é que se dá isso? A tua pergunta é a fórmula da minha orquestra. A minha orquestra são 27 professores e 45 alunos. Então, quando você tem essa fórmula, 45 alunos de talento, então muitas coisas se resolvem nos ensaios de naipe, porque o professor, naquele ensaio só da turma do primeiro violino, ele está unificando o som. Ele está unificando o som. Para que na hora que cheguem para o ensaio com o maestro, eles estejam simplesmente preocupados em fazer música e não em ficar catando nota. Então, eu acho que essa fórmula de você ter professores com os seus alunos na orquestra, isso eu acho que, aliás, são duas inovações que eu estou tentando fazer. Primeiro, esse formato de orquestra, que estreou nesse ano, 27 professores e 45 alunos, que já estavam comigo há 5 anos, mas que agora estudam com esses professores. E estou unificando também o som. Um dos maiores luthiers do mundo é brasileiro, chama Saulo Dantas. O Saulo até fez aquele instrumento, o aleijadinho, elogiado na Itália, na França, em vários lugares. Ele faz violinos, violas, contrabaixos e violoncelos. Então, estamos entrando com um projeto para que daqui 2 anos a orquestra, todos os instrumentos sejam do mesmo luthier. Isso vai dar uma unidade de som, passa a ser a primeira orquestra no mundo que passa a ter todos os instrumentos do mesmo luthier, entende? Então, professores com alunos, o mesmo instrumento, tudo isso eu acho que ajuda a formação de uma orquestra. Agora, João Carlos, você já num outro programa do qual eu participei, você fez eu fiz uma pergunta para você, eu acho que você não respondeu. Saiu pela tangente. Eu acho que você saiu pela tangente. Então, eu estou vendo, por exemplo, que o público formado pela OSESP nos últimos anos, hoje aceita a música contemporânea com muito mais naturalidade do que há 20 anos atrás. Como é que está essa coisa de programa de música contemporânea? Porque, afinal de contas, vivemos no século XXI. Então, nós temos que escutar a música de concerto do século XXI. Como é que está no seu repertório essa questão? Como é que isso se coloca para você? Você já citou Bach, já citou Vivaldi, e citou, bom, é verdade, citou 3 contemporâneos, o Batuque do Lourenço Fernandes, o Guerra Peixe e o Villa-Lobos. Tá. E o Ginastera também. E o Ginastera, tudo bem, mas são compositores nacionalistas da segunda escola nacionalista brasileira. Vamos dizer, e hoje em dia, os compositores vivos que estão aí, o que você... Os três são nacionalistas brasileiros e o Ginastera, que você conhece muito bem, é um nacionalismo argentino com influência dodecafônica, certo? Então, eu lhe digo, eu comecei todo mundo tem que saber, antes de saber quais são os seus ideais, as suas ambições, os seus desejos, conhecer também as suas fragilidades. Então, hoje eu te respondo na lata. Eu realmente sou uma pessoa, se eu tiver uma falha na minha carreira, não ter me
dedicado também à música contemporânea. Já toquei Copland, já toquei Bernstein, toquei vários compositores, mas é uma lacuna na minha carreira. Como meu pai foi até os 102, eu estou com 70, pode ser que daqui a 10 anos eu vou responder essa pergunta para você sem sair pela tangente. Mas hoje, admito, é uma fragilidade minha. O que eu faço de música contemporânea eu procuro fazer bem feito, mas é muito pouco em relação ao que eu faço com o barroco e talvez com o repertório romântico.